Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e hoje tenho a honra de conversar com dois jovens que fazem parte de um projeto muito interessante e que vai ao encontro desta grande febre que são os podcasts no ambiente da internet, principalmente do YouTube. Matheus Teixeira e Guilherme Coura são os meus convidados do Super Notícias de hoje. Primeiramente, meninos, muito obrigado por terem aceitado o convite. É uma honra ter vocês dois aqui. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigado a gente, cara, pelo convite. A gente ficou muito lisonjeado de ter recebido esse convite. Vamos conversar. Bora. Vamos prosear, vamos resenhar. E pra gente poder começar nosso bate-papo, é claro que é aquela pergunta clichê e vocês dois, de antemão, podem ficar à vontade. Os dois que quiserem responder as mesmas perguntas, podem ficar à vontade. Aqui o bate-papo é livre. É uma pergunta clichê, né? Mas eu tenho que fazer. Como surgiu a ideia de poder criar o Ibitcast? Eu vou deixar o Cura começar respondendo essa, porque eu não tava no inicinho, não. Fica à vontade. Essa história é legal porque a febre do podcast já tem alguns meses aí, vamos dizer até anos já, que ela vem crescendo, Sim. né? E a gente num dia, a nossa proposta é ter essa conversa de bar, e foi numa conversa de bar que começou toda a ideia do Ibitcast. A gente estava lá no bar do Fred, né? Sim. Conversando, trocando ideia lá. E aí veio a ideia da gente surgir, trazer um podcast para Valadares que fale só de Valadares. Porque hoje os podcasts eles têm uma tendência de nichar. Claro. Então tem o podcast da astronomia, tem o podcast da política, tem o podcast da medicina. Então o nosso nicho é a cidade, é a região. Não é tema nenhum, é a cidade e a região. Então a gente começou com essa ideia na mesa de bar. Naquele momento o Teixeira não estava presente, estava eu, o Pedrão e o Elias, que são os outros dois. Vocês chamaram ele membros pra ir tomar uma, ele não quis ir. Não, na verdade foi depois do final do dia de trabalho, sim. a gente foi tomar uma, e aí lá a gente começou a conversar dessa ideia, né? E aí a gente começou, só que a gente estava, com os compromissos que a gente tem no dia a dia, Claro. a gente estava num passinho lento de andar, de tirar a ideia, tirar o projeto da ideia e transformar em realidade. E aí também depois, num outro momento na conversa de bar, só eu e o Teixeira, eu comentei com ele que a gente estava com essa ideia e estava começando a engatinhar com ela. Aí o Teixeira, que nem era do projeto, nem nada, só sugeri para ele, mas ele é um fã, um Consumidor de podcast. Aí ele começou, aí nessa conversa de bar a gente foi lá, entre eu e ele, a gente foi lá e falou que eu ia levar essa ideia para os dois para ver se o Teixeira entrar no grupo era uma proposta interessante. Falei pro Teixeira. Aí isso aí com um dia, a gente trabalhando, correndo atrás, isso aí ficou guardado. Aí o Teixeira todo dia me cobrando, já falou com os meninos? Já falou com os meninos? Já falou com os meninos? Eu, calma, cara, tem um monte de coisa pra resolver, calma. Aí ele ficou cobrando, até que um momento lá eu falei com eles, aí os meninos gostaram da ideia, o Teixeira entrou e o Teixeira trouxe ritmo que a gente conseguiu tirar a ideia do papel e hoje a gente tem, aos pouquinhos aí, crescido dentro do cenário de podcasts aí. E colocamos um objetivo, assim, uma meta, como o Cura falou, é trazer um retrato de Valadares. Sim. Então a gente quer diversificar os assuntos, muita Sim, gente claro. pergunta, acho que é uma das perguntas mais feitas assim por amigos, gente que a gente apresenta o projeto, qual que é o tema de vocês? O que vocês conversam? Eu falei, não, a gente não tem tema, a gente tem Valadares como um espelho. E a gente quer Claro. trazer as pessoas de diferentes áreas que têm sucesso em Valadares ou que saíram de Valadares. Então a gente quer o que Valadares tem a oferecer e o que Valadares já oferece para o mundo. É mais ou menos por aí que a gente está... E justamente sobre o primeiro episódio, né? Tudo na vida, quando é a primeira vez, acaba sempre marcando e deixando marcas, de fato. Como foi o primeiro episódio, com quem que foi e imagino que deve ter sido algo muito satisfatório para vocês dois colocarem a ideia na cabeça, executarem essa ideia e ver essa ideia ganhando corpo. Como é que foi o primeiro episódio? O primeiro episódio foi só entre a gente mesmo, a gente contando ali um pouquinho da história do Ibitcast. É engraçado a gente compartilhar essa ideia, essa questão, que a gente já tinha toda a estrutura e a gente até já tinha alguns convidados marcados e um dia antes, 2 dias antes que a gente ia começar a gravar, a gente foi testar e nossa estrutura não estava funcionando. Deu tudo errado. Tudo errado. Às vezes o pessoal assiste e acha que tudo dá certo. Não, tá tudo mais errado. Até dar certo, tem muita coisa para dar errado. E aí a gente teve que pedir desculpa pro convidado e tal, até a gente entender o problema. E aí a gente foi lá e pensou bem assim, não, vamos gravar um primeiro episódio só a gente, o que tiver que dar de errado, a dar errado entre a gente vê e corrige.
Aí o primeiro episódio mesmo foi uma conversa da gente contando como que foi essa ideia, falando um pouquinho do ponto de vista de cada um. Foi um episódio rápido, é o menor episódio que a gente tem lá no Ibitcast. O menor e o pior, né? Não, que isso. Eu não gosto do primeiro episódio, cara. A qualidade ainda não tava das melhores, né? A gente não sabia configurar muita coisa, o áudio não tava Então, legal. se for no canal, assiste outro, não assiste esse não. Não vai até lá embaixo com a rodinha do mouse, não, né? Tem vários convidados muito bons lá. Muita história boa, né? Pode falar. Aí depois a gente, foi a primeira convidada foi a Vanessa, Sim. que aí sim é um episódio que a gente tem essa conversa, né? Que a gente sempre fala, tem até na bio do Instagram, não é uma entrevista, é uma conversa. Sim. E aí ela é advogada, a gente foi e contou a história dela e, enfim. E você, principalmente você, Matheus, que como o próprio Cora falou, é uma pessoa que absorveu muito bem esse movimento da internet, dos podcasts no YouTube. Queria saber de você o porquê desse movimento, o porquê que isso tem acontecido. A cada canal de YouTube que você entra hoje, de 10 você vai encontrar 7 podcasts. Por que que isso cresceu? A gente sabe que nos Estados Unidos essa pegada de podcast já vem de muito tempo e mais uma vez nós brasileiros nos apoderamos, copiamos algo que já acontecia nos Estados Unidos há bastante tempo. Mas no Brasil, por que se tornou essa febre? Cara, a gente não, nem eu, nem o Cora, a gente não é entendedor de conteúdo digital, enfim. Mas o que eu atrelo a isso é o seguinte, são vários fatores. Primeiro que o podcast está no Brasil também há muito tempo, né? Já é um conteúdo, por exemplo, tem o Nerdcast, se eu não me engano, dos... Putz, eu esqueci o canal, mas é muito antigo, né? Mas essa febre, eu acho que primeiro que o brasileiro consome muito entretenimento, né? YouTube, televisão, o brasileiro, acho que não tem esse dado, mas deve ser fora da média do mundo, vamos dizer assim. E o podcast, o maior boom foi na pandemia, né? Quando estava todo mundo em casa, sem ter o que fazer, vamos dizer assim. E aí vieram muitos canais e a galera sedenta por conteúdo começou a consumir esse tipo de formato, né? E eu ainda arrisco a dizer que esse formato veio para substituir o talk show, né? A gente tinha uma febre de talk show na televisão, esse formato é muito mais simples de ser feito, então você consegue fazer ele em qualquer lugar. Claro. Entre aspas, né? Que a gente viu que não é bem em qualquer lugar assim. Mas aí eu acho que o podcast ele vem para substituir o talk show. O talk show é um formato mais televisivo, mais difícil de estruturar. E o podcast é mais internet, é mais factível, né? Sim. Eu complementaria ainda dizendo o seguinte, eu acho que o podcast também, ele deixa a liberdade de você fazer um conteúdo longo. Sim. Então, às vezes tem algumas pessoas que criticam, mas tem 2 horas o episódio, mas tem 3 horas o episódio. A gente comenta assim, cara, se é cansativo para você, é porque aquele conteúdo às vezes não é o mais interessante. Porque tem gente que fica as 3, 4 horas assistindo, porque aquele conteúdo interessa para ela. O que as pessoas estão trazendo naquele episódio ali interessa para aquela pessoa. Sim. Então, o podcast te dá essa liberdade de você poder explorar o convidado ao máximo ali, extrair todas as informações para que o seu público possa aproveitar, o público do convidado, né? Possa aproveitar todas as informações que o convidado tem a falar. E às vezes o próprio público acha que a gente vai fazer todos os vídeos, ele vai ter que assistir. Às vezes não é isso, né? Às vezes o podcast, a alma do podcast é o convidado, né? Então, às vezes, não é todo vídeo que você vai se interessar. E beleza, você assiste o que você interessa, passa pra frente o que não interessa e toca o pau. E é interessante vocês tocarem nesse ponto, porque eu vou até dar um relato pessoal. Durante o meu processo de formação na Faculdade de Jornalismo, né, aqui na Univale, aqui em Governador Valadares, já existia a questão do podcast, porém o podcast era algo muito relacionado com o rádio. Então a gente tinha que fazer alguns trabalhos com o meu grande professor André Mantoffel, falando de podcast, mas era algo gravado, bem assim, bem antigo, na questão de parecer muito com um programa de rádio. Porque o podcast, durante muito tempo, as pessoas sempre imaginavam que o podcast era um programa de rádio por um tempo mais longo. E aí, hoje em dia, o podcast é algo que é totalmente olhado de uma forma diferente, no sentido de... Você já consegue imaginar, podcast, primeira coisa que você linka, YouTube, que é a plataforma que meio que fez com que os podcasts se tornassem, tivessem esse tamanho que tem nos dias de hoje. Sobre a questão
muita gente confunde o podcast e o bate-papo que é introduzido dentro de um podcast, seja ele em qualquer nicho, com entrevista. E nós vemos hoje em dia que a maioria dos podcasters, podemos colocar assim, não são jornalistas, né? Não tem formação na comunicação. E eu acho que é até melhor. Só que nós sabemos que toda conversa de bar tem coisas que você não pode falar. Muitos podcasts até, eu sei que vocês também, até porque são patrocinados, tem ali a inserção de bebidas alcoólicas, de uma cervejinha. Imagina até para o convidado ficar um pouco mais à vontade. E na semana passada nós tivemos um grande acontecimento, né, negativo até, onde um podcaster, talvez, que faz parte do maior podcast do momento aqui no Brasil, falou que não deveria, estava meio ali alcoolizado. E para eu poder sintetizar tudo isso que eu estou falando, como vocês fazem para poder até filtrar essa conversa de bar? Porque mesmo numa roda de amigos, tem coisas que a gente não pode falar, por mais que esteja entre amigos. Como é que vocês olham esse tipo de ideia? Eu diria que isso também é uma preocupação nossa. É por causa do ambiente que a gente tem ali, a gente deixa o convidado bem à vontade, Sim. a gente também fica bem à vontade. A gente conversa com o convidado antes, explica toda a situação. A gente até pede assuntos que a gente não pode entrar para não, de certa forma, incomodar o convidado. A gente não quer isso de maneira nenhuma. Constranger. Claro. Então, isso é um tipo de preocupação que a gente tem, mas até o momento hoje, a gente, de certa forma, evita entrar nas bolas divididas. Claro. A gente sabe que vai ter um momento que a gente vai acabar chegando em assuntos polêmicos, temas que vão envolver os debates acalorados, né? Mas até hoje, a gente quer ouvir a história do convidado, a gente quer saber como é que o convidado chegou naquele momento, quais são os aprendizados dele, o que ele tem para compartilhar. Então, de certa forma, e não sei se o Teixeira concorda, a gente conduz até hoje, né, até o momento aqui, a gente não entra em bolas divididas para a gente também não expor o convidado e também não expor o programa. Tem um outro ponto também, que até hoje todos os nossos convidados foram mais pro lado do entretenimento, de contar a história de uma empresa que a gente convidou, ou daquela pessoa na área que ela atua, profissional. Os aprendizados, perspectivas dela aqui em Valadares ou fora. Mas o que a gente tem mais preocupação, e é uma agenda que a gente vai entrar em fevereiro, que é quando a gente receber políticos, por exemplo, né? A gente vai começar esse tipo de assunto em fevereiro e durante esse ano todo. E aí a gente tem essa preocupação também, né? Porque a gente sabe, nós não somos jornalistas, nós não temos essa formação, mas a gente está disposto a promover um entretenimento ali, mas quando a gente recebe esse tipo de pessoa, você acaba tendo a responsabilidade da informação ali e você não pode passar ela de qualquer forma, né? Sim. Então, se você tem uma figura como um vereador, um prefeito, um deputado, enfim, você não pode simplesmente ser desleixado, vamos dizer assim, durante aquela proposta ali. E é claro que a gente deixa o convidado à vontade também, né? O que ele vai beber, o que a gente vai comer ali na hora. Então, tudo isso para a gente tentar agir da forma mais natural possível. E mesmo quando a gente levar esses convidados para o Ibitcast, a gente não vai também ficar engessados ali naquele conteúdo informativo, né? Vamos dizer assim. Meninos, muito obrigado. Eu sei que tem tempo pra gente poder falar, tem assunto pra gente poder falar para mais de 1 metro. Foi uma honra ter vocês aqui, conhecer um pouco mais do projeto. Que vocês são prova, não estou puxando o saco aqui à toa. Acompanho praticamente todos os episódios. Foi uma honra ter vocês aqui. Sucesso e as portas estão abertas para vocês poderem voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigado, a gente agradece e vamos conversar pra gente poder levar você lá, ouvir toda será a uma história. Vamos trocar uma ideia lá. Será uma honra. Tem muito que a gente conversar e aprender. Valeu, muito obrigado. Será uma honra. Pode convidar que eu estarei lá com o maior prazer. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.